Tá sabendo das novidades? A Madonna chegou, o Ronaldo saiu, o torcedor do Vasco invadiu, o Diniz acalmou, o Botafogo ganhou e a live começou. Gostou? Diz que tem que prender a atenção da pessoa nos minutos, nos segundos iniciais da live. Então a gente fica inventando essas modas aí para ver se dá certo. Tudo bem? Tá começando a live do Instagram. Toque de bola JF, que segunda-feira agitada, hein? E a gente vai trazer aqui os destaques nacionais e também algumas informações, é claro, do esporte local. Nós somos do Toque de Bola, portal toquedebola.esp.br, redes sociais Toque de Bola JF. Beto Vidal chegou, perdeu o iniciozinho da Madonna. Quem quer mais Madonna aí? Quem gosta de Madonna? A Madonna chegou, o Ronaldo está vendendo a SAF. O pessoal está perguntando se o Ronaldo vai ganhar dinheiro com essa venda. Aí eu fui pesquisar aqui, né, no pessoal lá da Rede Itatiaia, que é muito forte em Belo Horizonte, em outras fontes aqui. Parece que o Ronaldo não vai ganhar muito dinheiro com a venda da SAF, não. Dizem que ele comprou, né, que ele já teria gasto 50 milhões e ao longo dos anos com essa venda ele vai ganhar uns 550 milhões. Então, não é verdade que o Ronaldo estaria ganhando algum dinheiro na venda da SAF. Tá vendo, Beto? Junta aí 10 mil reais seu, com 10 mil reais meu, a gente compra uma SAF, depois vende, vai fazer um dinheirinho bom. Um abraço para o Juninho da Bocha, para o Dionísio Aparecida, para o Beto Vidal, Brap, turma lá do Off-Road, o Léo Toledo, quem mais? Santos, o Tuzinho, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola. Vamos falar do esporte local, dos destaques nacionais. É porque hoje tem muita informação, né? Nem toda segunda-feira tem grande assim situação, tem muita repercussão da rodada. Só que essa segunda-feira está bastante movimentada. Seguindo a linha aqui que a gente colocou nas manchetes, né? Madonna chegou, Ronaldo saiu, o torcedor do Vasco invadiu. Vamos colocando um pouquinho aí das informações e você também pode mandar o seu pitaco, a sua opinião, que a gente vai registrar aqui na live do Toque de Bola. Está confirmado, oficializado, situação do Cruzeiro, o Ronaldo passou para frente a SAF, né? Eu lembro da euforia que foi quando o Ronaldo anunciou a compra, lembra? Foi até num sábado, olha a memória do Toque de Bola, hein? Às vezes falha, às vezes funciona. Agora funcionou. Foi num sábado em que estava sendo inaugurada a estátua do Toledo, Moacir Toledo, já saudoso, lá no saguão de entrada do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. E a gente teve essa confirmação naquele sábado da compra, então, da SAF pelo Ronaldo, e foi uma euforia total pelos torcedores do Cruzeiro. Mas como o futebol, em momentos, lembra política, né? Não é, o cara veste a camisa e vai para outro clube, igual se troca aí de partido, em alguns momentos coisa natural, em outros momentos debandada, perto de eleição. Hoje, né, que situação? Torcedor levando faixa e nas entrevistas muitos, né, demonstrando que queriam a saída do Ronaldo. Vê como é que a coisa muda, né? Agora sim, o Cruzeiro vai para as mãos de um cruzeirense, né? É o empresário, dono do supermercado BH, que comprou, né, parte 90% da SAF do Cruzeiro. Mas muda muito o futebol, né? Eu lembro direitinho da euforia que tomou conta do torcedor do Cruzeiro quando, na época, o Ronaldo comprou. E agora, boa parte da torcida, é claro que não é todo mundo, né? Eu estou vendo aqui também depoimentos nas redes e tal, de torcedores falando, gente, não é bem assim, naquela época a gente estava enrolado. E é interessante quando nessas situações, um abraço para o Thales, para o Anderson, para o Wagner, Flávio, é interessante que nessas situações, quando a pessoa às vezes não quer se manifestar, alguém da família se manifesta, né? No caso do jogador, é a mulher do jogador que muitas vezes vai para a rede social. Há uma semana, 10 dias, a esposa do Thiago Silva foi para a rede e deu uma bronca bem-humorada, ou sei lá, ou mal-humorada. Mensagem às vezes não dá para interpretar se está bem ou mal-humorado, dizendo que o Thiago Silva nunca vai se mover por dinheiro, é sempre pelo coração.
gente sabe que cada um faz o que quer da vida, né? Fica aquela lição de moral, aquela coisa meio esquisita. Por que eu estou falando isso? Porque a irmã do Ronaldo Fenômeno foi para a rede também e disse que a torcida do Cruzeiro é muito ingrata, né? Porque o que está se revelando agora é que, independente dessa parte financeira, que o Ronaldo ficou muito chateado com as manifestações, porque, principalmente depois da perda do título para o Atlético, quando foi torcida única do Cruzeiro, houve manifestações, queimaram, acho que a imagem, a fotografia, o Ronaldo, a camisa do Ronaldo, enfim, e que isso deixou o Ronaldo com a certeza de que estava na hora dele sair. Caio Marques está dando: opa, como é que você chama? Eu me chamo Ivan Elias e estou aqui no Instagram, Toque de Bola JF. Também tem as notícias, né, do dia. Olha que notícia inédita, você nunca ouviu essa notícia no futebol brasileiro. Insatisfeita com o rendimento do time, torcida invade o centro de treinamento. Primeira vez que acontece isso, né? Inédito no futebol brasileiro. E outra coisa que normalmente acontece: são recebidos esses torcedores ou por dirigentes ou por lideranças de jogadores. Aconteceu também agora à tarde lá no CT do Vasco. Resultado de sábado que chamou a atenção: o Vasco em casa perdeu para o Criciúma 4-0. Nós vimos o jogo, mas foi uma exibição do Criciúma. Eu vou te contar uma coisa, hein? Colocou o Vasco na roda mesmo e tinha até chance de sair mais gols. Foi um 4-0 daqueles. E o Vasco ainda teve um pênalti quando estava 1-0 e um pênalti, aquele pênaltizinho de VAR, hein? Um pênalti que, se não tem VAR, nem se cogitaria a marcação desse pênalti. Ainda entre as repercussões da rodada e as notícias do dia, tivemos um fato. Estou brincando que invasão de CT é inédito no futebol brasileiro, né? Nunca antes na história desse Brasil aconteceu uma cena raríssima ontem, né? O Diniz, técnico do Fluminense, estava calmo na entrevista coletiva, não distribuiu patadas, como a gente costuma dizer, nas respostas, ao contrário de outros treinadores, né? O Diniz, que perdeu, estava uma dama, reconhecendo pela primeira vez praticamente que o Fluminense esse ano está ruim para dedéu, né? Nós, torcedores do Fluminense, todo mundo sabe que eu sou fluminense, eu estou brincando que o Fluminense está com 100% de aproveitamento esse ano, porque ele jogou uma vez e ganhou a Recopa, né? Então, um jogo, uma vitória, 100% de aproveitamento. E fica todo mundo reclamando aí do Fluminense. Aí o Diniz falou que realmente está difícil, né? A coletiva tem uma certa linguagem, né? Ninguém assim, não é normal chegar e chutar o balde. Mas é claro que a gente aqui vai traduzindo, né? Então, a tradução da coletiva do Diniz é: vocês têm razão, o time está né? Nem de longe lembro que foi campeão, porque até o jogo passado, né, uma hora ele confrontava com a imprensa, outra hora, vocês também só pegam o lado negativo. Ontem foi um clima de paz e amor pós-derrota, e uma derrota daquelas, hein? O Corinthians, que não fazia gol, como gosta de dizer o Gerson, há uns 822 anos, fez 3-0 no Fluminense, e aquele jogo que o torcedor do time que está perdendo reza para acabar logo e para o outro time tirar o pé. Se não é 4, é 5, é 6, é coisa feia demais que acaba se tornando. E o treinador que ganhou, o português técnico do Corinthians, estava distribuindo bordoada na imprensa para tudo que é lado. Então, o futebol tem esse clima tenso, né? Porque o Corinthians estava pressionado, não fazia gol, não tinha vitória no campeonato, mas aí ganhou de 3-0, o Wesley fez, né, o segundo gol do Corinthians. O pessoal está brincando que estão procurando o Felipe Melo até agora, né? Porque o Felipe Melo tenta tirar a bola, dá aquela varada, só que ele não encontra a bola. Então, até o Corinthians, na sua rede oficial, brincou, né? Colocou a foto do drible e falou: não pode passar direto, ironizando aí o lance do gol, como a gente já comentou várias vezes. Tem que brincar mesmo, o futebol é para brincar, não é para brigar. Um abraço para o Igor, para a Cleonice, para a Soraya, para o Thales, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola.
Vitória do Botafogo. Quem segura os botafoguenses, hein? Cadê o Bruno? O Bruno costuma chegar atrasado aqui. O Thales está dizendo que o Felipe Melo passou na Avenida Brasil, agora há pouco dando um carrinho. Faz isso não. Respeito. Mexe com o Felipe Melo. Quero ver você falar isso para ele. Para mim, não. Para mim, eu sou da boa, né? Sou da boa, quase nunca fui expulso. Uma vez fui expulso no amistoso, mas faz tempo também, foi um lance isolado. Mas eu quero ver você falar isso perto do Felipe Melo. Então os botafoguenses estão deitando e rolando, ganharam do Flamengo de 2-0 e a turma está pegando no pé do Flamengo, do Tite, também é outra coisa que mudou, né? Estava comentando agora do Ronaldo com a SAF, que era um amor total quando o Ronaldo chegou e agora já estava naquele DR, muita boa parte da torcida querendo que o Ronaldo saísse. Vamos ver quanto tempo vai durar esse amor. Vamos voltar para o Botafogo daqui a pouco, só completando em relação ao Cruzeiro, com essa venda da SAF, né? Já está confirmado também que o Paulo Autuori saiu. O treinador, por enquanto, está mantido. Eu vi uma conversa aqui de Luxemburgo, hein? Pela madrugada. Cruzeiro não faz isso não, né? Se Cruzeiro traz o Luxemburgo, vou te falar uma coisa, hein? Aí é para desanimar já, é para cancelar logo, aí a opinião nossa, tá? É cancelar logo essa venda da SAF. E o Alexandre Matos, sabe o Alexandre? Para quem acompanha esses bastidores, foi diretor de vários grandes clubes do futebol brasileiro. No começo era muito polêmico, depois de um tempo acabou ficando com um conceito assim, interessante como diretor de futebol. Esteve no Vasco, saiu, né? O Vasco tem essa 777 aí, esse patrocínio que é confuso até agora e já está sendo questionado, que investe muito e não apresenta resultado. Não é que tem que ser campeão toda hora, a gente comenta isso também e a gente avalia. Nem todo grande clube tem time para ser campeão todo ano. Aliás, poucos, né? Tanto que só um consegue ser campeão de cada competição. É o óbvio, mas tem gente que parece que trata a torcida como se a cada ano fosse ser o campeão ou candidato e passa longe disso. Então, o Alexandre Matos tinha sido anunciado pelo América. Isso tem 15 dias. Só que, com essa venda da SAF, o Pedrinho, né? Todo mundo falando Pedrinho, o Pedro, empresário que comprou a SAF do Ronaldo, já levou o Alexandre Matos para ser diretor de futebol do Cruzeiro. O Ricardo Barroso está sempre com a gente aqui, está dizendo que Luxemburgo é uma doença ortopédica. Vamos ver o que dá, né? Às vezes, se ele for de coordenador, né? Pode ser. É como treinador que eu estou dizendo que os trabalhos dele, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, não são lá os melhores, embora ninguém discuta o que ele já conquistou, o que ele já teve de muito mérito. Eu estou dizendo, é claro, de uns tempos para cá. A Laura Isabela entrou aqui, o Thiago Aguiar também. Um abraço para a turma que está acompanhando a live. Então, o Botafogo é isso, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, é claro, se o botafoguense está tirando onda com o flamenguista e com todo mundo, porque é claro que quem ganha tem que tirar onda mesmo, os flamenguistas estão dizendo, Botafogo, ano passado vocês também ficaram na liderança. Fica essa troca de gentilezas entre os torcedores de duas equipes. Teve um fato que foi considerado grave na arbitragem, que no primeiro momento foi até muito condenado, eu estava até acompanhando esse jogo, o Bahia e Grêmio sábado à noite, quando o Renato Gaúcho tirou os reservas, estava nos acréscimos já, né? E houve uma expulsão do jogador que já estava no banco, o atacante, o Diego, aquele atacante antigo, veterano, que até está indo bem no Grêmio agora, Diego Costa, né? Teve no Botafogo ano passado, não foi muito bem. Ele estava no banco, foi expulso. Segundo, né, todo mundo achou na hora que aquela coisa até que natural, não por felicidade nossa, mas habitual, melhor dizendo, do nosso futebol, que é um jogador que já saiu, está no banco e acaba xingando o auxiliar, xingando o árbitro. Ocorre que o Renato disse na coletiva, aí o Renato tirou todos os jogadores do banco e foi embora. Ficou ali, acho que só ficaram o médico e o massagista, alguma coisa assim, que foi citado na transmissão. E depois o Renato falou que quem pediu a expulsão do atacante do Grêmio do banco foi o presidente da Federação Baiana de Futebol, que estava ao lado do quarto árbitro. Que isso é um absurdo, que o Diego não teria falado nada,
E todo mundo questionando, pô, Renato, mas você também chutou o pau da goiaba, tirou todo mundo de lá, isso também não pode, você está avacalhando. Aí ele falou, não, eu fiz isso, claro que na hora ele ficou pé da vida mesmo, todo mundo viu, né? Não dá para cobrar para o cara também ficar calminho na beira do campo, nem tanto chilique. Mas ele falou, não, eu tirei todo mundo de lá porque vai que mais alguém é expulso. E a gente não sabia até que ponto que isso era muito grave, né? Porque eu não tinha assim, precedência disso, de ter ali um presidente de federação perto do quarto árbitro, e aí a coisa teve uma repercussão muito grande. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol divulgou uma nota totalmente favorável ao Grêmio, dizendo que o Grêmio está certo. Curioso, né? Porque normalmente os árbitros se manifestam a favor da arbitragem, mas não foi o caso, não. Os árbitros, através dessa associação, que tem até o Marcelo Vangassi, que é aqui de Juiz de Fora, que faz parte da diretoria, emitiu uma nota dura contra essa atitude do presidente da arbitragem da Federação Baiana que estava lá. E a gente recebeu aqui, né? A gente tem vários contatos, é claro, e tem aquelas informações, algumas mais privilegiadas. A gente recebeu uma informação de que houve uma troca na escala desse jogo na arbitragem, em que eles trocam a função desse dirigente da arbitragem da Bahia. Num primeiro momento, naquela listagem que vem do jogo, né, dos profissionais escalados, o Jaderson aparece como assessor e em outro momento como delegado local. Parece que em momentos diferentes a CBF, segundo o que está aqui nessa mensagem que eu recebi, não tem a comprovação científica, então a gente tem que ter responsabilidade também, parece que sorrateiramente a CBF mudou a função desse dirigente da arbitragem lá naquela escala que sai, né, que sai naturalmente a arbitragem, saem os árbitros de vídeo e tudo mais. Então, se realmente isso ocorreu, é um fato muito grave mesmo. O Grêmio entrou hoje com uma representação no TJD, e aí na entrevista o Renato citou o John Testor, e tem muita gente perguntando, Ivan, você acha que vai parar esse campeonato? Eu não sei não, tá estranho, viu? Porque tá todo mundo, todo ano tem, mas esse ano a impressão que eu tenho é que já começou muito acalorada essa discussão de arbitragem. O Atlético Paranaense está colocando a foto de um jogador que foi agredido por um jogador do Juventude. Tem muita reclamação. O Flamengo, né, que jogou... Agora quem joga com o Botafogo reclama porque está dizendo que a arbitragem está pressionada pelo que o Testor falou. Então está um clima ruim. Eu acho que a partir do momento que o Senado, de alguma maneira, aceitou aquilo que o John Testor disse, mudou um pouco a repercussão disso, né? Porque até ali o John Testor fica falando isso, não tem prova de nada. Um abraço para o Luciano, para tia Jana, para Eveline, para o Gerrinho. Olha que coisa curiosa também nos bastidores que a gente separou para falar para vocês aqui. O Botafogo anunciou, antes do jogo com o Flamengo, que ele ia ter o auxílio de uma arbitragem, de uma tecnologia que ia analisar a arbitragem tecnicamente, através de relatórios, o jogo todo, que a cada apito do árbitro, a cada lance polêmico, foi isso que eu entendi, tá? O Botafogo ia ter um acompanhamento paralelo da arbitragem. Claro que não ia interferir durante o jogo, né? O árbitro falava uma coisa, não é isso não. O Botafogo quis ter um relatório sobre a arbitragem no jogo de ontem. E segundo consta hoje nas reportagens das agências, essa auditoria, sei lá como é que eu vou chamar isso, do Botafogo, informou que na avaliação técnica houve falta na origem do segundo gol do Botafogo. Aí os torcedores do Flamengo estão deitando e rolando, né? Dizendo que a arbitragem do Botafogo acha que foi falta contra o Botafogo. Mas tá tenso o clima. A cada problema com a arbitragem, alguém vai falar o que o Renato falou ontem. Será que o Testor tem razão? Né? Testor que adora andar e cair de skate. Chico Brinatti apareceu aqui. Quanta honra
A gente tem sempre aquela dúvida se o Chico Brinatti já lavou aquela meia rubro-negra. Tem 18 anos que ele não lava a meia. Coitado do pessoal que convive com o Chico Brinatti. Um abração para ele, Elisandra, a Souza, Gil Elerati, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola. Então, gente, para você que está chegando agora, que não acompanhou o comecinho da live, tem muita coisa acontecendo, a gente até resumiu aqui. A Madonna chegou. O que isso tem a ver com uma live do Toque de Bola, senhor Ivan Elis? O que eu tenho a ver com a Madonna? Quer ver como é que você tem a ver? Por causa da Madonna, não pôde ter jogo no futebol do Rio de Janeiro sábado, né? Porque o policiamento falou que não dá conta de Madonna e futebol no mesmo dia. Aí o Fluminense levou o jogo com o Atlético Mineiro para Cariacica. E sabe quanto custa o ingresso de inteira para Fluminense e Atlético lá em Cariacica? Tirando o Chico Brinatti, que é um professor universitário, né, tá com realmente uma reserva, né, além da reserva moral que ele tem, uma reserva financeira muito grande, mais de 250 conto. Tem que falar até errando a concordância, né? Você imagina, mais de 250 conto para assistir Fluminense e Atlético Mineiro lá em Cariacica. Deixa eu pegar a informação certa para te passar. É muita coisa, né, gente? A gente não tem dinheiro para comprar SAF e tal, mas também não precisa cobrar R$ 258 que custa o valor de uma inteira para assistir Fluminense e Atlético em Cariacica. O Ronei está aqui, Ronei também tem muito. A sorte é que a nossa audiência aqui não tem problema com dinheiro, né? Todo mundo nada de braçada, então Ronei, né? O Virgílio que estava aqui, o professor, o Brinatti, todo mundo tem muito dinheiro, tem dinheiro de sobra e vai levar a família toda. Você imagina, você leva a sua esposa e os seus 2 filhos para assistir esse jogo lá em Cariacica, você vai pagar R$ 1.000 só para entrar, fora a pipoca, a coca, né? E tudo mais que a gente tem ali no estádio. É brincadeira, hein? É brincadeira. Tudo bem que os dirigentes costumam dizer que o preço do futebol não condiz com os gastos, mas eu vou te falar, hein? 258, conte, né? Para ver, hoje em dia só tem o Atlético que está jogando, o Fluminense não está jogando, a não ser que ele resolva renascer, como fez o Corinthians ontem. Tá doido, sô? Ô, sô, você tá doido? Do esporte local, a gente tem atualizados no portal os números da Copa Prefeitura de Futsal, tudo ali, todos os jogos, resultados, próximos jogos intercolegiais, a gente tem acompanhado nas nossas redes sociais, no Instagram, Toque de Bola, colocando dia a dia os resultados, pelo menos quase todo dia a gente tem conseguido colocar. Futsal e queimada estão em andamento, a bocha tem resultado interessante, ainda não publiquei, está aqui no forno. A equipe de basquete masculina também conquistou mais uma vitória, não perdeu ainda a equipe de Juiz de Fora masculina, ganhou agora em outro torneio disputado no Rio de Janeiro. Tem a Beatriz Ferreira, que foi campeã mundial de boxe profissional. Não sei se você lembra que a Beatriz, além de ser uma atleta olímpica, ela está no boxe profissional. Muita gente perguntando se pode, no caso dela, pode sim. E ela foi campeã mundial. O Ronei está dizendo, quem sou eu? Ainda chega no nível do Ivan. Deve ser um amigo meu, né? Porque a gente também vai chegar lá. Um abraço para o Ronei que está acompanhando a gente. E eu coloquei aqui para lembrar, porque na semana passada a gente fez uma espécie de um questionamento, de uma provocação, como a turma gosta de dizer, sobre a questão do desgaste. Tem muita gente criticando agora o Flamengo por conta de jogadores que não foram escalados, agora já está vindo informação de lesão, né? Chegou agora, estou vendo nas agências aqui, que o Arrascaeta, por exemplo, já está com uma lesão muscular, que fica 2 jogos fora. E na semana passada, a gente citou alguns exemplos de clubes que estavam poupando jogadores. Aí nós falamos do Flamengo, falamos do Grêmio, que poupou na Libertadores por conta estadual, falamos de Botafogo, não lembro de todos, mas a gente não falou do Atlético. Então eu queria fazer esse registro aqui desse bom início do Atlético no campeonato, está motivando o torcedor, não tanto no Campeonato Brasileiro, porque ele acabou cedendo o empate para o Criciúma, mas essa vitória do Criciúma contra o Vasco já, de certa forma, ameniza um pouquinho, né, a
a dor de cabeça do atleticano que deixou escapar essa vitória diante do Criciúma. Mas as atuações do Atlético, principalmente, né, nos primeiros tempos dos jogos, têm sido muito elogiadas. O Scarpa estava jogando a maior parte das partidas como lateral direito. No jogo passado, ele jogou na esquerda. O Hulk foi poupado e o Atlético ganhou sem dificuldade do Cuiabá. Por falar em repercussão da rodada, vocês viram, se não viram, vale a pena procurar aí na internet, nas agências, a entrevista que o presidente do Cuiabá, as palavras que ele disse depois do jogo com o Atlético, chutou o pau da barraca. Ele falou mais ou menos o que alguns torcedores dizem. Um abraço para a Valéria, para o Ian. Fala, Ian, tranquilo? Tá na luta? O Riquelme Lopes também acompanhando a live do Toque de Bola. O presidente do Cuiabá começou falando do Daverson, né? Que o Daverson estava arrumando um contrato e que aí espanou o Daverson. Tipo assim, não quer jogar aqui, não jogue, né? E aí ele falou, a gente não generaliza porque a gente sabe que não é assim, senão a gente vai partir para uma linha perigosa. Mas ele falou o seguinte sobre que ele é o dirigente, que o Cuiabá está demorando a ter a definição de um treinador, mas ele falou com todas as letras que não vai adiantar nada trazer o Guardiola se os atletas, não citou, não falou que são todos, claro, não derem uma mexida, não derem uma, né, correrem um pouco mais, como ele disse. Ele falou, o pessoal fala que motivação, palavras do presidente do Cuiabá, que motivação que tem que ter? O cara ganha 50, 100, 200 mil? Não, motivação tem que ter o funcionário que chega aqui 5, 6 horas da manhã para arrumar o gramado. Esse aí tem que estar motivado e esse aqui não reclama de falta de motivação, não. Olha só, deixa eu passar para você uns resultados. Acabaram de chegar, Toque de Bola gosta de um resultado que chega na hora, hein? Futsal, jogos intercolegiais, infantil, masculino, Colégio dos Jesuítas, ganhou de 8-0, um abraço para a turma da secretaria que está mandando resultado para a gente, do Colégio CNX. Futsal infantil masculino, professor José Sancler, Escola Estadual de Magalhães Alves, 8 para o Colégio Secom. No juvenil, Escola Municipal Vereador Marcos Fri, 0, Colégio Tiradentes, 6. Resultados de agora, hein? Toque de Bola gosta de um resultado que chega na hora, hein? Juvenil masculino futsal, Santos Anjos, 0, Colégio Militar, 3. Um abraço para a turma lá do Santos Anjos, professor Braulio, turma do Colégio Militar. A gente está sempre em contato também nesses intercolegiais, em outras quadras dessa vida aí. E no juvenil masculino, fechando a rodada de hoje, futsal dos intercolegiais, o Colégio Equipe 1, Academia 5. Resultados de agora. É legal, né? É legal a gente ter esse espaço para o esporte local. A gente costuma dizer que divulgando a gente estimula, abre mais espaço, valoriza mais, também estimula um pouco o debate sobre o esporte local. Por falar nisso, a gente teve na semana passada a divulgação do projeto Bolsa Atleta. Então, você que tem interesse de pleitear o Bolsa Atleta em Juiz de Fora, a gente publicou uma reportagem no Toque de Bola. Ali foi aquela reportagem basicamente com as informações que a prefeitura divulgou. Então, você que tem interesse ou que conhece algum atleta, alguma equipe, entra lá no toquedebola.esp.br, porque ali tem todas as situações, né, todas as condições em que pode ser pleiteada essa Bolsa Atleta para a turma aqui de Juiz de Fora. Um abraço para o Renan, para o Lourenço, para o José Couto, todo mundo acompanhando a live. Já estamos chegando ao final, nós vamos salvar ela aqui no nosso Instagram. Estamos levando para o YouTube também, e é bacana que quando a gente leva para o canal do Portal Toque de Bola no YouTube, as pessoas acabam conhecendo o canal e vendo muita reportagem legal lá. A gente costuma dizer isso aqui, a gente não divulga da maneira como a gente gostaria, é muito interessante o conteúdo do nosso canal no YouTube, não só de futebol, tá, gente? Tem várias modalidades, tem entrevistas que, sem falsa modéstia, acabaram se tornando históricas, fatos históricos, curiosidades, emoção, tem muita coisa ali bacana, né, no YouTube do Toque de Bola. Tem as lives, tem programas de entrevistas, tem o programa que a gente apresentou em determinado momento,
que era produzido pelo Toque de Bola, mas também apresentado pela JF TV Câmera. Então entra lá no YouTube, além de acompanhar a música da Madonna, que eu coloquei para você no iniciozinho da live, você vai ver muita coisa legal ali no canal do portal Toque de Bola no YouTube. Tá legal? O Rick apareceu aqui, o Marcelo também. Toda segunda, às 5h30, tem essa live aqui no Instagram, Toque de Bola. Tá legal? Tem como é que é o negócio? No meio do caminho tinha uma pedra, então no meio da semana tem um feriado. Tem um feriado no meio da semana, mas é aquele feriado que não dá nem para ir ali na esquina, porque a quarta-feira, feriado, tem que ter um decreto para não permitir esse tipo de situação. É ou não é? Um abraço para o Anderson, ótima semana para você. Se seu time ganhou, parabéns. Se seu time perdeu, vai recuperar essa cabeça inchada. Essa live tem o apoio, o Toque de Bola tem o apoio no momento da Prefeitura de Juiz de Fora. Um grande abraço, uma ótima semana, valeu!